Aleluia. Glória a Deus mesmo. Tem que ser para Ele, né? Amém? É para Ele mesmo, Rafael? Então, glória a Deus. Aleluia. Deus, ele é muito bom. As coisas que Ele vai nos cercando e vai fazendo, vai construindo essa história. E essa manhã eu tinha no meu coração esse sentimento de uma história sendo construída e que a proposta de nós fazermos parte dessa história, ela está aí para nós, né? E a pergunta é, será que você vai querer fazer parte dessa história? Você vai querer ver todo esse desenrolar da história de Deus? Porque quem está perto de Deus vive algo, sempre vive algo extraordinário, é verdade ou não? Quem está perto de Deus sempre experimenta algo extraordinário. Imagina ver o Mar Vermelho abrindo. Imagina vendo azeite numa botija multiplicando. São coisas que não tem como explicar. Não tem como explicar. Mas uma coisa é certa: aproximar de Deus é experimentar o sobrenatural. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13. A palavra de Deus hoje para nós, ela é bem direta. Não tem rodeio nenhum aquilo que Deus quer falar essa noite conosco. Mas eu queria que você estivesse atento para todo esse processo que Deus quer falar a nós essa noite. Porque a verdade é, nós temos sonhado com algo grandioso, nós temos sonhado com algo, né, na comunidade Vinho Novo, mas uma coisa é certa, a comunidade Vinho Novo, ela tem vivido, né, sempre com altos e baixos, e quando parece que tudo vai acontecer, aí desmorona. Pois Deus, Ele tem trazido uma direção para a comunidade Vinho Novo, para nós, de áreas, de níveis, de tipos de pessoas, né? E que você precisa entender isso hoje, esta noite. E o convite do Espírito Santo é, tome posição, né? Porque não tem jeito, você vai estar encaixado em uma dessas três situações colocadas na palavra, que está em Coríntios, 1 Coríntios. E essa mesma palavra, ela me lembrou de uma outra. O planeta Terra, quando Deus olha para a Terra, Ele vê 3 grupos de pessoas, só. 3 grupos de pessoas. Deus olha para a Terra e vê. Quem são? Quem são esses grupos de pessoas que Deus vê na Terra? Só teólogo aqui na frente, rapaz. Eu estou só esperando aqui. Israel. Não é isso, Wellington? O Wellington me deu sacola. Israel. E o segundo? É difícil, né, rapaz? O segundo são os gentios. E o terceiro é a igreja. Deus, Ele só trata com esses 3 tipos de pessoas, porque são só esses 3 tipos também que tem. Israel, gentios e igreja. 3. Israel, a gente já praticamente toda essa Bíblia está escrita Deus tratando com Israel. Tem o segundo grupo que são os gentios. Quem são os gentios? Quem não é judeu. Quem não é judeu é gentil. Tem algum judeu aqui? Não? Não é judeu, é gentil. E aí? Como é que surge esse terceiro grupo que é a igreja? Quando o gentil experimenta a salvação. Quem já experimentou a salvação aqui nesse lugar? Então pronto. Você já não é mais gentil, agora você é igreja. O grupo de pessoas que Deus está tratando hoje. Mas eu não vou falar sobre isso aqui não. Não vou falar sobre esses 3 grupos. Vou falar sobre pegar esse grupo, a igreja, e falar que dentro desse grupo igreja, nós temos 3 grupos também.
dentro dessa igreja. Queria que você abrisse comigo. É 1 Coríntios, né? Tem na sua Bíblia aí? Capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Meu irmão, se você está aqui essa noite e você não sabe nem quem é Jesus, se você, com essa aula de 2 minutos e meio, entendeu que você hoje é gentil e quer se tornar igreja, por favor, não saia daqui sem isso, tá? Diz assim, não, eu quero aceitar Jesus porque eu quero deixar de ser gentil. Quero ser igreja. Não tem nada a ver com religião isso, tá? Nada a ver. Chegamos lá? O que diz aí? 1 Coríntios 3, 1. Quem são esses 3 grupos de pessoas? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Então esses são os 3 grupos. Primeiro, os crentes espirituais. O segundo são os carnais. E o terceiro, crianças. Amém? Houve uma situação, porque quando a gente trata de igreja, nós temos um 4º grupo, que é o joio. Certo? Mas isso não é igreja. Isso está dentro do contexto igreja, mas não é igreja. O joio não é igreja. Se você for pesquisar um pouquinho, trigo e joio, eles são muito semelhantes, são parecidos, mas não são a mesma coisa, né? Se não me engano, eu nunca me aprofundei, mas parece que o joio, ele inclusive ele é venenoso. É venenoso. Tem uma coloração só um pouco diferente. O trigo ele acaba pendendo para a cor dourada, né? O joio segura no verde ainda. Ele não amadurecer, ele amadurece, mas na cor continua verde. Dá para perceber, mas não tem como separar um do outro. Não tem como. Jesus falou em parábola, só numa situação, né? Não tem como arrancar. Se eu inventar de arrancar o joio, o trigo vem junto. Então o prejuízo fica geral. Não tem como tirar o joio do meio da igreja. Não tem. Imagina que hoje houvesse um revelamento, como diz o caboclo, né? Um revelamento, e nós descobríssemos que o Márcio é joio. Está amarrado, né? Né? Sempre soube, né, Roberto? Qual seria a nossa atitude? O joio vai prejudicar a gente aqui. Então é melhor tirar o Márcio daqui, né? Você imagina essa cena de eu expulsando aqui o Márcio da igreja? E domingo que vem ele inventando de aparecer, Marcelo, aqui. Pode sair. Pode sair. Não, mas eu quero entrar, o espaço é público. Sai daqui. Isso repetindo. Meu irmão, isso só gera um negócio, escândalo. Escândalo. Então, tem novos convertidos que não vão entender esse processo, pessoas vão se prejudicar no meio do processo, então não tem como, nós temos que conviver. Você precisa estar atento, quem é joio no meio dessa história? Quem é joio? O joio está no meio, parece trigo, mas não é. Também não vou falar disso, vamos falar aqui Isso é uma minha aula de eclesiologia com escatologia, rapaz. Temos os cristãos, os crentes, os convertidos espirituais, carnais e as crianças. Esses são os 3 níveis que nós temos. E é muito complicado a gente tratar com os 3 e achar que todo mundo é igual. Achar que todo mundo é igual é complicado. Por quê? Qual é a diferença de uma criança para um adulto? Maturidade. Sim. O que mais? Hein, Marcelo? Qual a diferença de uma criança para um adulto? Responsabilidade. O que mais aqui, rapaz? Tamanho. Não, tem uns que não continuam do mesmo tamanho.
Mas foi interessante, olha, para ver como é que são essas coisas. A minha filha, ela gosta muito de desenho, a Radassa, né? Gosta muito de desenho. E teve um dia que ela estava escutando uma música em que, esse negócio de princesa, então ela está na idade de princesa, de ver essas coisas de princesa e tudo mais, se vestir e coroa, essas coisas assim. Então ela escutou uma música, uma princesa cantando para o príncipe, né? E aí, só vendo essa parada, né? Só cercando, só atrás da parede. E aí, parece que o príncipe fala assim: você quer casar comigo? Né? E aí ela responde sim, mas antes dela responder sim, ela responde não. A Radassa responde não. Ah, rapaz, eu caí na gargalhada. Porque tem uns desenhos de criança aí que são irritantes, que eles dão umas perguntas tão básicas que a gente sabe qual é a resposta, mas a criança tem que falar a resposta. Né? Essa é a moda agora dos desenhos, que o desenho conversa com a criança, espera uma resposta. Então ele fala: quer casar comigo? Aí a Radassa, não. E a princesa no desenho diz sim, né? Aí eu caio na gargalhada e disse: mas minha filha, o que você falou não? Eu disse: não, papai, eu sou criança ainda. Mas eu vou crescer, né, papai? Aí, quando cantar de novo essa música, eu vou dizer sim, né? Sabe, isso está treinada, mãe. Mas é engraçado. Daí foi que eu caí assim: não, é verdade, minha filha, porque você não sabe, né? Não sabe nem cozinhar, né? Não sabe trabalhar, não sabe varrer a casa, né? Sei lá, não sabe ganhar dinheiro ainda. Então, essas são algumas diferenças de criança para um adulto. Teve um dia que o Marquinho Formiga, ele pregou uma palavra no meio dos jovens. Foi uma reunião que nós fizemos, bem específica, tratando com criança. Né? Lembra do nome da reunião? Não, Gugu Dadá. Esse era o nome da reunião, Gugu Dadá. E ele deu uma palavra a respeito de crianças, que tem algumas peculiaridades de crianças, né? Não é verdade? A primeira delas é o alimento. O alimento da criança, no início, é diferente, não é verdade? Do adulto. Seja na quantidade ou no tipo, né? E eu trago mais uma vez essa informação importante aqui para essa igreja. Nós somos o único grupo de mamíferos que, depois de crescidos, continuamos tomando leite. Todos os outros deixam o leite depois que crescem. Nós somos o único, o ser humano, né, é o único grupo de mamíferos que continua tomando leite depois de crescido. Isso é outra coisa, esse é outro assunto. Então, desde o alimento até algumas peculiaridades. Atravessar a rua, atravessa sozinho, precisa de um cuidado, né? Bem próximo, não é verdade? Se caminha 1 quilômetro, depois desse 1 quilômetro, o que acontece com a criança? Já sabe que vai para o colo já. E foi todas essas palavras que o Marquinho foi trazendo aqui. Aí, embirra, né? Não quer daquele jeito, ou quer naquela hora. Esse é o processo, criança. E olha, todos nós, quando nos convertemos, nós passamos por esse estágio de crianças. Nós começamos a beber leite espiritual. É muito bom. Aquelas perguntas simples: como é que ora? Né? A mesma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus: como é que ora? Você lembra quando você não sabia orar? Tem uns que não sabem hoje, né? Você lembra quando você não sabia orar? Deixa eu aproveitar esse gancho a respeito de crianças e só chamar a sua atenção de algo que incomoda o meu coração, a respeito de manivela, né? Na hora do louvor, a única coisa que nós estamos aqui é para adorar a Deus, é entregar aquilo que está no nosso coração de agradecimento, de louvor, ações de graças, exaltação. E nós insistimos sempre, né,
esse grupo aqui na frente, ele não está para manivelar você, para dizer o que você tem que falar. Não, você sabe o que você tem que falar. Você tem algo a apresentar para Deus. Mas se você quiser, um grupo aqui na frente pode dizer, levanta a mão, à esquerda. Né? Agora, todo mundo pulando para a direita, a de vocês, tá? Dá glória a Deus. Na verdade, não precisa. Você gera esse ambiente junto com o grupo de louvor. A Bíblia diz que anteriormente existia um véu no templo que separava o povo de Deus. Esse véu foi rasgado. Significa o quê? Que agora todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso ao trono de Deus. Então, meu irmão, não se contenha. Se você quiser chegar já, sentar nessa cadeira e já começar o teu louvor a Deus, antes de nós começarmos, é só isso que Deus quer. Ele quer saber qual é o teu louvor para Ele. Qual é o teu louvor? Às vezes eu desconfio que até Deus não gosta que a gente repita hinos de outras pessoas, que a gente chega aqui e canta a música do livro para adorar, e outras coisas mais. A gente pega e repete um cântico de outra pessoa. Deus, Ele está interessado no que está no teu coração. Isso é ensinar, isso é leite, né? Esse início, como é que ora? Como é que faz tal coisa? Como é que jejua? Posso jejuar de televisão? Eu posso jejuar de ficar falando com a minha esposa? Tem umas histórias assim, ó. Tem umas histórias assim, né, Alberto? Nunca mais se jejum, tá? Então, como fazer? Esse é o início. Agora tem um problema, meu irmão. Eu não estou questionando a respeito das crianças, dos cristãos, dos convertidos que são crianças ainda. Porque eles vão vir. Eu não posso tratar eles como adultos. Eles não podem receber uma palavra dura. Um adulto pode. Se eu der uma palavra dura para uma criança, ela chora. Ela não aguenta. Só que eu tenho que avisar você. Tem pessoas que passam o tempo, dá o tempo e ela continua criança. Continua criança. Imagina, eu escutei uma história de uma criança que com 11 anos ainda fazia xixi na cama ainda. 6 anos, uma outra criança mamava ainda. 6 anos. Já mama em pé, né? Não vai nem no colo, né? Pipo, com 12 anos, isso é uma outra criança. Esse é o momento? Será que esse é o momento? Então, o problema são crianças que não cresceram, continuaram com aquela mesma disposição de ficar nas coisas infantis, e isso gera um atraso imenso, porque nós pensamos que a criança está grande, ela já está madura, ela já responde, e não responde. E essa é uma preocupação que a palavra de Deus está trazendo para nós. Se nós temos no nosso meio, comunidade Vinho Novo, convertidos que são crianças ainda, que já não eram mais para ter esse comportamento de criança, isso é prejudicial. Imagina um atraso desse. Imagina uma situação complicada, porque nós vivemos uma guerra, amém? Você vive uma guerra todo dia para vencer o pecado, amém? Para vencer a si mesmo. Essa é a nossa batalha. Essa é a nossa batalha. Já pensou uma criança no meio dessa batalha? Você já imaginou? Hoje o Brasil começa uma guerra civil. E no meio do exército está o seu filho, de 5 anos, de 4 anos, para guerrear. Como será que ele vai se comportar nessa guerra? Será que ele vai conseguir desenvolver qualquer coisa que seja de defesa ou de ataque? É bem provável que ele fique só chorando a guerra todinha, pois nós estamos em guerra espiritual todos os dias.
Meu irmão, se você não está vivendo uma guerra espiritual todos os dias, alguma coisa está errada com você. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele falou. Então você está, nem que seja com você está enfrentando uma guerra. Nem que seja com você mesmo, você está enfrentando uma guerra. E como pedir para uma criança estar no meio de uma guerra? Então, eu vou pegar um dos membros da comunidade Vinho Novo que tem mais tempo. Sei lá, tem 6, 7 anos. E vou chamar para liderar uma rede. Pois tem muitos com 6, 7 anos de Vinho Novo que não têm capacidade de estar à frente de uma rede hoje. Porque continuam ainda como crianças. Errando, sabe, naquelas coisinhas mínimas. Não tem como falar com eles de uma forma dura. Porque se fala de uma forma dura, o que acontece? Chora, fica bicudo, não quero mais brincar. O que acontece? Sai da igreja. Sai da igreja, vai para uma outra. Lá não tem disposição nenhuma de crescer, continua criança. Pega uma cipuada, não gostei mais daqui. Sai da igreja, vai para outra. E assim vai. E assim vai. Não cresce. E nós precisamos crescer. Quando eu digo isso, é vinho novo mesmo, para que essas crianças que estão no nosso meio cresçam. Desse jeito nós não vamos alcançar o que nós precisamos. A proposta que foi colocada a nós, né? Tudo bem, hoje nós temos 800 pessoas somando todo mundo, né? Mas e aí, quando nós tivermos 8.000 pessoas na comunidade Vinho Novo, amém? 8.000 pessoas. Nós podemos já contar com vocês para liderar uma célula, uma igreja em casa? Já amanhã? Alguns vão dizer assim, não, peraí que eu ainda não posso. E alguns não podem, porque ainda estão no tempo de criança mesmo, né? Mas tem outros que já deveriam estar. Nós vamos ler a respeito disso. Olha como é que trata o texto aqui. No versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, tratando com outro grupo. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo, servos por meio de quem crestes? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. São cada coisinha pequena que vai atrapalhando o crescimento da obra como um todo. Da obra como um todo. Pois eu te digo, meu irmão, esses crentes que são crianças, eles precisam crescer. Eu não vou perguntar aqui quem se considera ainda um convertido, ainda nesse nível de criança, mesmo fora do tempo, que deveria estar grande já. Mas a pergunta é, onde você se encaixa nos três? Tem o espiritual, tem o carnal e tem o criança. Essa criança nós vimos agora. Agora nós temos que, olha, a verdade é, comparando o carnal com o criança, eu não sei quem ficaria numa situação mais complicada para nós. Quem atrapalharia menos um crescimento, sabe? De contar um exército forte, poderoso, que vai para uma batalha e sabe o que tem que fazer. Sabe o que tem que fazer. Não recua. Não recua. É para orar por cura? Quem vai orar por cura? O pastor, né? É para abrir para liderar um grupo? Vou. É esse grupo que a gente está falando. Um grupo que responde.
Tá bom. Foi complicado? Estou passando por um aperto, mas eu assumo, eu vou para frente. Amém? Crentes espirituais? Amém? Mesmo? Amém. Deixa eu te convidar aqui para abrir lá em Gálatas 5,16, para nós tratarmos a respeito desses crentes que são carnais agora. Bom, já começa falando que nós precisamos andar no Espírito, amém? Um crente espiritual, ele anda no Espírito. O carnal já é o contrário. Ele não anda no Espírito. Não anda. Nós tratamos algumas coisas aqui, alguns problemas básicos, né? Por exemplo, brigas entre irmãos. Brigas entre irmãos. Eu estou dizendo irmãos aqui, né? Irmãos em Cristo. Não os irmãos de carne, mas com certeza o exemplo de irmão de carne. Meu irmão, já pensou um negócio desse? Crentes, convertidos, brigando entre si. Meu irmão, aí, só porque a pessoa passou do seu lado e você não falou com ela, verdade, né, Michele? Só porque a pessoa passou do seu lado e você não falou com ela, ela fica de bico. Aí chega aqui, olha, o que o pessoal diz lá fora é o seguinte, fala da Vinho Novo assim, não vou para lá, é igreja de rico. Quem é rico aí? Cadê os ricos aí? E com certeza, essa é a nossa riqueza. Mas o pessoal não vem, porque pensa que é igreja de rico. E que continue pensando, né, Márcio? É sério mesmo, tem pessoas que elas não se sentem bem de vir para cá por causa disso. Já pensou um negócio desse? Então, aí tem todos os motivos. Não, vão me tratar mal lá. Vão me tratar mal lá. E o pessoal chega lá e não tem espaço para mim. Por quê? Porque eu sou pobre, né? Sou pobre. A minha sandália nem é havaiana, é Havana, né? Teve um irmão que comprou um crente que era havaiana. Quando eu fui ler, Havana, mano. E pensa que por causa disso vai ser... mas aí o irmão, né, comprou um carro, que bênção, tudo mais, mas ele não me deu carona. Coitadinho. Então ninguém me ama, ninguém me quer, né? E fica brigado. Briga de irmão, já pensou um negócio desse? E olha, uma coisa é séria mesmo. Às vezes, nós, o grupo de obreiros, a gente tem que correr para ir em direção a esses irmãos que estão brigando. Irmãos que estão brigando. Se pelo menos fosse pai e mãe, né? Quando os filhos estão brigando, hein, Marcelo? O que acontece lá? Quando os dois estão brigando lá, a Bia e o Mateus? Quando era pequenininho, a Socorro já chegava já com o chinelo na mão, né, Socorro? Que eu não sei. Aqui, se a gente chegar de chinelo na mão para separar irmão, rapaz. Não, o pastor tem que amar. Pastor tem que... Não pode ser assim, não. Como é que faz, meu irmão? Como é que faz? Pois então nós vamos continuar. Já pensou? Nós vamos continuar deixando de fazer algo que seria muito melhor para o reino de Deus, para separar a briga de irmão? Será que é isso mesmo que a gente tem que fazer? Será que Deus nos chamou, estou dizendo esse grupo de obreiros, nós que sonhamos em viver do ministério de tempo integral, né? Será que Deus nos chamou para ficar separando briguinha de irmãos? Será? Meu irmão, tantas coisas, né? Onde é que nós estamos? 5:19 de Gálatas.
Diz assim: ora, as obras da carne, isso aqui são os crentes, ou os convertidos carnais. As obras da carne são conhecidas e são prostituição. Se você não sabe definir prostituição, é esse contexto sexual, só que com pagamento. A impureza, meu mano, essa questão de impureza, é o que Deus tem batido, né, nessa tecla, questão de pornografia, né, a respeito de pensamentos. Meu irmão, se você não se policiar com essa questão de pornografia, de pensamentos, meu irmão, isso não vai acabar bem. Há uma preocupação, posso até dizer especificamente no coração do pastor Celso, a respeito disso, de como isso está disseminado, né, no século 21, e como isso domina, e parece que as pessoas, né, se o celular vibrar agora no teu bolso, se ele vibrar agora, é uma mensagem, a tua vontade para ver o que é essa mensagem. Até jogou fora o celular, né, Márcio? Tá para lá, né? A vontade, sabe, a pessoa, não, olha, se o pastor Sérgio estava falando de férias, né, ele foi para Salina, né, mas chega, eu fui para Mosqueiro, tá? Não, mas ele fala Salinas para poder ficar por cima, ele foi para Cuiarana, depois vocês vão perguntar para onde é que é. Depois vocês perguntam para onde é que é. Então, a Cláudia me cutucou, a gente estava na praça lá, milagrosamente, um momento de família nosso, milagrosamente, porque a Cláudia, meu Deus, se a gente tem uma programação para sair, ela já liga, fulano, bora para lá, e não sei o quê. A Cláudia não sabe sair sozinha, ela chama 5, 20, 30, é assim, ela fica agoniada, rapaz. Cláudia, dessa vez é só a gente mesmo, né? Só a gente. Não, deram uma folga, outra folga para a gente, né? Quando vê ela combinando com a Aline para sair junto. A Aline do pastor Tiago, para ir todo mundo junto. Eu vivo na chácara com esse povo, rapaz. E ganho uma folga. Quando eu acordo de manhã, pastor Tiago, a Aline, bate na porta, é o pastor Sérgio, assim. Eu não estou brincando, não. Olha, não, sem brincadeira. Eu queria estar brincando, mas foi verdade. Eu queria estar brincando. Oh, meu pai. Então, a Cláudia me cutucou lá na praça para chamar a atenção de uma cena. 3 moças num banco. As 3. Coladinha, no ombro da outra. E nenhuma falando com outra. Só, rapaz, só teclando, né, Edil? Conversando. É bem provável que estivessem conversando pelo celular, para economizar saliva, né? Só que essa questão de internet, ela tem esse perigo, né? Pornografia, adultério virtual, né? Tantos sites que proporcionam isso hoje. Isso tudo é impureza. Lascívia, meu irmão, sabe aquele jeito de insinuar aquela sensualidade? E lascívia aqui, ela chega a ficar pesada, né? Se a gente for imaginar namoro, meu irmão, a gente vai bater nisso até o fim. Namoro, aqui na comunidade Vinho Novo, nós prezamos que ele seja santo. Santo. Quer namorar de outra forma? Aqui é por tua conta, mas não é isso que nós pregamos aqui. Esse negócio de abraço, de amasso e beijo é o famoso namoro em braille, né? Namoro em braille. Sabe o que é braille, né? Quando o cara é cego, ele tem que tocar nas letras para poder. Pensa que namoro parece test drive de carro, tem que fazer o teste primeiro para ver se o carro é bom, né?
Rapaz, o negócio está desse jeito. Lascívia é a forma que veste. A forma que veste. Sabe que o corpo está, no ponto e quer mostrar. Aí tem aquele ditado, o que é bonito, vai. Prostituição, impureza, lasciva, idolatria. Meu irmão, idolatria são as coisas que você coloca antes de Deus. Pode ser a tua casa, pode ser o teu carro, a tua família. Deus vem antes. Fazer o contrário é idolatria. Feitiçarias, inimizades, olha aqui, a briga entre irmãos. Porfias. Tem a diferença de inimizade e porfia é pequena. É quando existe essa questão da agressão, É mais ou menos como se fosse uma é a guerra valendo, a outra a guerra fria. Ciúmes, iras, discórdias. Meu irmão, se você é uma pessoa que fica discordando de tudo, vou te falar. Esse aí, discorda de tudo? Está no telefone. É desse jeito. Dissensões, facções. Faz o teu grupinho, isso é facção. E aí, quando não está insatisfeito, ele não fica insatisfeito só ele fica contaminando todo mundo. Ele fica contaminando, olha, não gostei do que o pastor falou lá, não gostei, Não, aí o cara tenta defender, ele convence outro a ficar com raiva do pastor. Rapaz. Inveja. Rapaz, gostei da blusa do Márcio, cara. A inveja é tão grande que é possível que quando ele estiver passando a porta ali, engata e rasga muito. O negócio é feio. Bebedices, glutonarias, meu irmão, tudo isso aqui, se a gente for continuando a ler o texto, ele fala do fruto do Espírito, e fala de domínio próprio. Domínio próprio. Você consegue comer só um prato de comida, aquele educado, e não repetir? Ou é um crente de montes, Meu irmão, essa questão, preguiça. Quantos já aqui ficaram sem vontade de vir para o culto domingo? Por causa de preguiça. Não precisa se entregar. Eu estava questionando a respeito do jogo do Brasil, na final, que é um domingo, Quem vem para esse culto domingo? Bom, ali vem porque não é brasileiro, Passa agora? 2-0? 1-0 só já basta. Então, bora fazer um corredor quando ele estiver saindo aqui. Preguiça. Deu aquela chuvinha depois do almoço. Tem irmãos, isso foi um relato de ontem, lá na chácara. Ele proibiu a mulher dele de sentar depois do almoço, ontem. Porque se sentasse, não saía para a chácara mais nem... Bora ver o milagre agora aqui. Quero ver o testemunho agora, pastor Sérgio. Quem aqui já conseguiu almoçar no sábado e depois sair para a chácara? Almoçar em casa e sair para a chácara. Isso é milagre, é testemunho, aleluia! É testemunho, aleluia! Isso é difícil pra caramba, meu irmão. Almoçar, a barriga, a comida pesar no estômago, depois sair ainda para a chácara. Tem vizinhos nossos da chácara que não fazem isso, Léa? Então é milagre. Já testemunhamos vários milagres essa noite, aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, preguiça. É a tua carne. Orar de madrugada. Ler a Bíblia toda vez. Todo dia. Ler a Bíblia. Jejuar. É preguiça. Toda vez que não te dá vontade de fazer isso, pode ter certeza, é a tua carne brigando com o Espírito. Meu irmão, o problema de tudo isso está em Coríntios, está em Gálatas. 1 Coríntios, não precisa ir lá, no capítulo 5, só para encerrar. 5:9, diz assim: já em carta vos escrevi, aí 5:9, 1 Coríntios 5:9, já em carta vos escrevi, isso Paulo dizendo, que não vos associasseis com os impuros, certo?
Vimos os crentes, os convertidos carnais. Sim? Tem os espirituais, os carnais, os crianças. Não vos associar com os impuros. Não tem como você estar em contato sempre com essas pessoas. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, amém? Porque a gente tem o contato a respeito do evangelismo. Ou aos avarentos, roubadores, idólatras, pois nesse caso teríamos que sair do mundo, né? Se não fosse para ter... Já pensou, Marcelo? Todo mundo que entrasse lá na loja, é convertido? Não, você não sai que eu não vendo para... Já pensou? Aí o Tony vai fazer um serviço lá, contratam eles, é convertido, irmão? Não sou convertido não, senão eu não vou fazer o serviço. Será que dá? Tem que sair desse mundo. Mas, esse é o problema, o versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal, não pode nem convidar para a mesa, meu irmão. Não pode nem convidar para a mesa. Vai ter comunhão? Olha com quem você está sentando. Olha com quem você está sentando. Por favor. Eu poderia ler Hebreus capítulo 5, versículo 11, para falar a respeito também de crente criança, que lá ele vem falando assim: esses já eram para ser mestres. Mas nós já falamos sobre isso aqui essa noite. Quando era menino, eu falava como menino, mas agora não sou mais menino. Não tenho que falar mais como menino. Meu irmão, você, convertido no Senhor, como eu, me encaixa em um desses três perfis. Ou eu sou um convertido espiritual, ou eu sou um convertido carnal. Existe. Está aqui, mas serve a carne. Acabou aqui o culto, ele vai encostar num bar. Vai para a festa, vai trair a esposa. Rapaz, isso é o convertido carnal. Mas tem o convertido criança. Meu irmão, já era para você estar liderando já uma célula na sua casa. Já era para você estar envolvido aqui no louvor. Já era para você estar ensinando outros. Mas eu quero essa noite orar por mim, orar por vocês. Espero que vocês também tenham uma oração para fazer a Ele, para pedir esse crescimento. Talvez você já seja maduro, e glória a Deus por isso. E se você for maduro, eu tenho certeza que você tem uma oração para fazer essa noite. Queria te convidar a ficar de pé e pedir para que esses que são carnais, eles se tornem espirituais. Para pedir que esses que são crianças, eles venham crescer. Porque Deus está nos chamando para uma guerra muito grande. Ele tem sonhado com uma igreja de 8.000 pessoas, mas como alcançar isso com um grupo tão pequeno de crentes maduros? Os nossos filhos já poderiam estar liderando células. Já poderiam. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem levantado, Pai, esses Teus filhos que são espirituais. E nós queremos levantar a nossa oração essa noite, se por nós ou se pela comunidade Vinho Novo como um todo. Nós queremos declarar a mudança, Deus, dessa situação. São níveis, Jesus, mas esses níveis não são bons, Pai, para o crescimento da comunidade Vinho Novo. Nós temos cristãos que são novos, que estão no leite ainda, mas porque é o processo deles. Mas Deus, coloca, Deus, nos nossos lábios essa oração, Pai, para que aqueles que deveriam estar ensinando, que eles cresçam, que eles cheguem, Deus, a essa estatura de varão perfeito. Em nome de Jesus, Pai. Comece a declarar
o levantar de líderes de célula aqui nesse lugar. Comece a declarar a respeito dos 5 ministérios. Faça isso. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar. Você é maduro por causa disso. Comece a declarar o surgimento de evangelistas do nosso meio, o surgimento de profetas, o surgimento de apóstolos, de mestres, de pastores. Essa liderança que nós queremos, madura. Nós queremos pessoas capacitadas que estão empunhando armas e sabem usar essas armas. Se você quer isso para a sua vida, se você quer que a tua situação mude, se você é alguém que está preso à pornografia, peça a Deus para isso mudar. Oh Senhor, Pai, eu também sou uma pessoa que tem essa inclinação para o pecado, por isso eu também oro pela minha vida, Jesus. A tua palavra diz que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Tantos momentos, Deus, que vem aquela falta de vontade, Deus, uma preguiça, Jesus, tira isso do meio da casa do Senhor. Nós te pedimos, não, Senhor, se houver uma oração para ser feita, para cura, nós queremos ser essas pessoas que vão responder a essa necessidade. Se nós precisamos evangelizar ao redor da nossa casa, nós não vamos esperar o líder da célula, nós não vamos esperar um pastor ou o grupo de evangelismo da igreja ir para o nosso bairro. Nós vamos fazer isso, porque nós somos crentes maduros, crentes que já experimentaram do leite e que hoje nós estamos já no alimento sólido. Oh Senhor, muda a situação da comunidade Vinho Novo. Que esses crentes bebês, eles cresçam, essas crianças, Pai, oh Pai, no nome de Jesus, tira isso do nosso meio, que eles vivam, que eles experimentem a maturidade, chega de perguntar para o pastor o que fazer, chega de ficar perguntando para qualquer coisa simples. Chega de pessoas que não se alimentam da palavra e não sabem o que fazer. São crianças que estão esperando os pais colocarem a comida no prato e colocar na boca. Não, Jesus, nós declaramos aqui nesta noite essa maturidade, essa espiritualidade, crentes espirituais, no nome de Jesus. Nos reveste, Jesus, com o fruto do Espírito. No nome de Jesus, nós te pedimos isso essa noite. Te pedimos isso essa noite. No nome de Jesus.